Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é sábado, mais um dia, misericórdia e a graça de Deus faz presente em nossa vida e eu gostaria de compartilhar mais um devocional com vocês. A palavra é: admita as suas fraquezas. Todos temos áreas vulneráveis e precisamos da ajuda do Criador para vencer o pecado, o mundo e o diabo. Por isso, o apóstolo Paulo, que aprendeu a viver em total dependência do Senhor, disse: Ele, porém, me disse: A minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Aquele homem entendeu que quanto mais reconhecia suas fraquezas, mais o Altíssimo o ajudava a vencer. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios 12:9, ele fala que Deus disse a ele que a graça dele era o suficiente, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quanto mais a gente reconhece que a gente é fraco, a gente reconhece que a gente tem falhas, E quanto mais a gente entende que somos vulneráveis, às coisas desse mundo, ao pecado, ao diabo, a essas coisas, quanto mais a gente reconhece as nossas fraquezas e a gente se arrepende, de não estar vivendo no erro, no pecado, né? Mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus nos ajuda a vencer, mais Ele nos fortalece. É que fala: é hora de reconhecer que existem áreas nas quais você ainda não é bom, áreas que ainda não conseguiu vencer. Por isso, precisa da graça e ajuda do Eterno. Talvez essas áreas sejam seus sentimentos. É que fala, se a gente não reconhecer, é impossível a gente vencer, né? E aqui fala que muitas das vezes as áreas que a gente não reconhece, que tem um problema, sejam nossos sentimentos, às vezes seja algum pecado, E se a gente não expor essas fraquezas para Deus, não colocar diante dele, não pedir ajuda a ele, isso tem poder sobre a vida da gente. Então é necessário que a gente reconheça, que, poxa, somos pecadores, somos nada diante de Deus, A gente, Deus deu a vida dele para que a gente fosse salvos. Então, cara, a gente é pobre pecador. Então, todo a gente tem que reconhecer que a nossa total dependência em Deus. Aqui fala: outros têm áreas específicas a serem tratadas e com isso caem sempre nos mesmos pecados, simplesmente porque não reconhecem que precisam de ajuda. Então, por que a gente cai sempre no mesmo pecado? Por que a gente sempre peca em relação à mesma coisa? Porque a gente não expõe isso, a gente não reconhece que a gente precisa de ajuda naquela situação. Por exemplo, o pecado. Toda vez a gente cai no mesmo erro de cometer a mesma coisa e a gente se arrepende da mesma coisa e fala: poxa, tá bom, vou me arrepender, daqui a pouco passa um tempo, a gente tá fazendo de novo a mesma coisa. Por quê? Porque a gente não reconhece que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda de alguém mais próximo, de alguém que entende da palavra, mas a gente precisa mais mesmo se arrepender de verdade, se arrepender que aquilo, um arrependimento genuíno, Pedir perdão para Deus de verdade e não tornar a fazer aquilo. Então, quando você estiver fraco, quando antes do pecado, começar a acontecer, ou você souber de algo, se arrependa, conheça que você não é nada, que você sozinho não vai passar por ele, que eu tenho certeza que Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar uma saída para não cometer esse pecado novamente. Que fala: Deus quer ajudá-lo, ele não o está acusando, pelo contrário, o Senhor está dizendo: eu sou com você e o fortaleço. Admitir as suas fraquezas pode se tornar seu maior testemunho. Reconheça suas limitações diante do Pai e Ele o abençoará. Aquele que não reconhece os próprios erros, não reconhecerá seus acertos. Aqui fala, Deus não está te acusando, Deus não está te excluindo, Deus não está te pondo de lado,
E pelo contrário, Ele está do seu lado, Ele está te fortalecendo, Ele está te ajudando, Ele está segurando a sua mão. Basta você começar a entregar essas fraquezas para Ele. Aqui fala, você, na reflexão de hoje, né? Você tem clareza sobre suas limitações ou sempre se acha superior a tudo? Então, que nesse dia você possa refletir sobre isso, né? Essas dificuldades, esses pecados, essas coisas, você tem decidido por você mesmo passar por cima disso ou você reconhece, né, que você tem um limite, que você depende de Deus para poder passar por essas dificuldades. Então que nesse dia Deus possa tocar no seu coração, o Espírito Santo possa tocar mais e mais no seu coração e dizer que, poxa, confia em mim, eu estou aqui com você, entrega nas minhas mãos, né? Admita suas fraquezas para Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te ouvir e vai te ajudar a passar por cima disso. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa, que hoje seja um sábado de vitórias para todos nós. Em nome de Jesus.